E aí galera, eu sou a Isabelle. Eu sou a Isabela. E esse é o Pod Farma. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para a saúde pública e para o cuidado com os pacientes, que é o papel do farmacêutico no século XXI, com um foco especial na assistência farmacêutica. E para termos um papo ainda mais rico no dia de hoje, temos uma convidada super especial, a professora Lívia Tavares, que também atua como assistente farmacêutica do município. Entrados no tema principal, conta pra gente, você sempre soube que queria seguir a área farmacêutica, o que te motivou a escolher essa profissão? Bom, eu sabia que eu queria ir para a área da saúde e aí não sabia exatamente que área na saúde, até que eu descobri a farmácia. E aí, desde que eu descobri a farmácia, eu me identifiquei muito, porque era uma área que não era muito invasiva em relação a procedimentos com paciente, mas que lidava diretamente com o paciente, mas mais ainda lidava com a questão do medicamento, né? E tinha muito aquela coisa da alquimia, do medicamento, então toda essa questão. E aí foi isso que me fez ir para a farmácia. A gente sabe, né, que o farmacêutico no século XXI é muito diferente do que décadas atrás, né? Na sua visão, quais que foram as principais transformações que aconteceram no ramo farmacêutico durante esses anos? Acho que a principal transformação com um impacto muito grande para a farmácia foi a expansão da indústria farmacêutica, né? Quando a indústria farmacêutica ela começa a expandir, a gente começa a ter medicamentos industrializados. Então a gente tem uma grande transformação no papel do farmacêutico, que para de ser aquele farmacêutico que manipulava as formulações dentro da farmácia e passa a ter os produtos industrializados para que ele possa, a partir daí, trabalhar com esses produtos. E aí eu estou falando uma área específica, mas a questão também da informatização, da automação dentro do campo das análises clínicas também foi um outro fator que mudou também completamente a questão da atuação do farmacêutico nessa área de análises clínicas. Então eu acho que o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos, ele tem feito com que a profissão ela vá mudando e que a gente vá se adequando a essas novas tecnologias que nós temos. Hoje a gente fala muito do protagonismo do farmacêutico na área da saúde. Você acha que hoje em dia nós somos reconhecidos como profissionais de saúde para a sociedade? Eu acho que nós já melhoramos muito em relação a esse reconhecimento para a sociedade como profissionais de saúde, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho grande para poder traçar, para poder galgar, né? Porque eu acho que todas as transformações que aconteceram, elas acabaram também distanciando muito o farmacêutico do paciente. Durante muito tempo a gente ficou muito focado no medicamento e muito pouco no paciente. Então, essa distância fez com que esse usuário ele não conseguisse entender mais qual era o papel desse farmacêutico. E aí eu acho que com a questão da farmácia clínica, do cuidado farmacêutico, a gente traz de volta essa possibilidade de um contato direto com o farmacêutico e esse contato direto faz com que esse paciente ele volte a reconhecer qual a importância do papel do farmacêutico dentro da atenção à saúde, dentro do cuidado à saúde. Essa visão limitada acaba se abrangendo um pouco mais, né? Isso, exatamente. E você falou aí, né, do cuidado farmacêutico, da assistência. Para quem ainda não conhece bem essa área, como que você explicaria o que é assistência farmacêutica, quais são as principais funções que ela abrange? A assistência farmacêutica ela é uma grande área. A gente tem uma certa confusão, especificamente aqui no Brasil, que dificulta, inclusive, para os outros profissionais entenderem o que é assistência farmacêutica. Porque para as outras profissões da área da saúde, a assistência é aquela que você presta diretamente ao paciente. E a atenção é aquele macro onde várias ações estão envolvidas. E a gente meio que troca isso, né? A atenção farmacêutica é o cuidado diretamente com o paciente, a assistência é o nosso macro, assim, onde a gente tem várias ações envolvidas.
Então, a assistência farmacêutica, ela vai envolver desde o momento da pesquisa dos fármacos até a dispensação ao paciente, passando aí pela seleção, pela programação, pela aquisição de medicamentos, então, pela farmacovigilância, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia. Então, ela é uma área extremamente ampla, ela é uma área que ela é multiprofissional, então não é só farmacêutico que atua, a gente interage com várias outras profissões. Fora as profissões da área da saúde, o médico, o enfermeiro, o dentista, a gente também atua com os contadores, né, com o pessoal de compras e licitações. Então, é uma área extremamente ampla, onde a gente tem diversas ações que a gente vai fazendo e que o principal objetivo da assistência farmacêutica é garantir o acesso ao medicamento, e principalmente isso na assistência farmacêutica pública, e que esse acesso ao medicamento ele seja feito de uma forma racional, garantindo que esse paciente faça a utilização do medicamento correto, pelo tempo correto, na quantidade correta. Então esse é o nosso grande desafio da assistência farmacêutica. Você pode contar pra gente como é a sua rotina de trabalho, um pouquinho na assistência farmacêutica, que atividade que você realiza? Pronto. Atualmente eu estou na gestão da assistência farmacêutica do município de Fortaleza. O município de Fortaleza que tem 2.400.000 habitantes. Nós temos hoje 172 pontos de dispensação de medicamentos. Dentro desses pontos de dispensação, a gente vai ter aquelas unidades que a gente chama de unidades de farmácia básica, onde eu só dispenso alguns medicamentos mais, digamos assim, mais essenciais para a população. Vai ter aquelas unidades que são farmácias de componente especializado, que já são os medicamentos que são os medicamentos mais complexos. Eu vou ter as farmácias de dispensação de medicamentos antirretrovirais, dentro desse contexto entra também a farmácia viva com a fitoterapia e as plantas medicinais, entra a rede de frio também. Todas essas áreas, elas ficam sobre a responsabilidade da gestão da assistência farmacêutica, né? Fora os medicamentos estratégicos e tal. Então, assim, hoje, como é que é essa minha rotina do dia a dia, o que que a gente faz? Como área central da assistência farmacêutica, o nosso papel é principalmente na política da assistência farmacêutica. Então, é a gente garantir a execução dessa política, garantir que, primeiro, a questão do acesso aos medicamentos, todos esses medicamentos para os pacientes, e aí nesse acesso envolve várias coisas, desde os processos logísticos da seleção até a distribuição do medicamento, garantir o uso racional, que aí vai desde a farmácia clínica até as próprias ações que fomentem no município a questão da promoção do uso racional de medicamento, né? Então, educação em saúde, educação para os profissionais, a elaboração de protocolos clínicos. Então, tudo isso está vinculado à área de assistência farmacêutica. Então, a nossa rotina, eu costumo dizer muito que assim, a gente não tem nenhum dia que a gente tenha monotonia. Então assim, nada é monótono, porque todo dia tem uma novidade diferente que vai acontecendo. Aqui hoje na farmácia é muito difícil você também conscientizar as pessoas, né? E promover o uso racional. Na prática, como que funciona no teu dia a dia essa questão do uso racional, né, de medicamento para com a população? É um desafio muito grande a gente trabalhar realmente o uso racional de medicamento com as pessoas, né? Até porque o próprio nome racional às vezes dá um entendimento para as pessoas que não são da área da farmácia, de que a gente está falando que o racional é racionalizar, e racionalizar é diminuir, é por regra para aquilo. Então a gente tem uma dificuldade, às vezes também, de comunicação. Apesar de todas essas dificuldades que a gente tem trabalhado algumas estratégias para tentar chegar mais perto dessa população. Uma coisa que eu acho extremamente positiva, né? E aí antes de estar na gestão da assistência farmacêutica, eu fui conselheira municipal de saúde, representando a farmácia no Conselho Municipal durante um mandato na mesa diretora. E aí uma das coisas que desde lá, 2017, 2019, que eu ouvia muito, era a própria população falar sobre a importância do farmacêutico na farmácia clínica na atenção primária.
E isso, ontem mesmo a gente estava numa discussão de plano municipal de saúde, né, o nosso próximo plano municipal, e todo o grupo lá, quando a gente fala sobre essa questão do farmacêutico, né, todo o grupo, ele hoje, a população tem uma ideia de que é importante ter o farmacêutico na farmácia. E é importante ter o farmacêutico na farmácia na atenção primária. Então, acho que isso é um papel importante, essa questão do profissional mais próximo, para que ele possa desenvolver essas ações. Eu acho que a gente tem que aprender muito a mudar a forma, a nossa linguagem de falar com a população, porque a gente ainda fala muito tecnicamente para a população, de uma forma que a população não consegue entender. Aí, às vezes, até coisas simples, né? Porque quando eu falo uma posologia do medicamento, que eu vou dizer que é use 2 vezes por dia o medicamento durante 30 dias, a pessoa não sabe como que ela vai usar 2 vezes. É 2 vezes é de manhã, é à tarde, é depois do almoço, é depois da janta, né? Então, isso tudo a população tem muita dificuldade em entender ainda. Então, eu acho que a gente precisa de mais farmacêuticos realmente na atenção primária para que a gente tenha ali uma força maior junto à população para uma conscientização. É um trabalho, assim, que eu diria, né, por todos os anos que eu trabalho e milito na questão da promoção do uso racional de medicamentos, ele é um trabalho meio que de formiguinha, né? A gente vai conseguindo pequenos avanços, pequenas conquistas com a população para que ela, inclusive, entenda. Hoje a gente tem, em contrapartida, uma questão muito forte de maneira geral, não diria nem somente da indústria farmacêutica, mas a sociedade hoje ela é muito medicalizada. E hoje a gente trabalha numa contracultura de promoção do uso racional de medicamentos, que a gente fala sobre o uso correto, enquanto na realidade a gente tem, né, as mídias sociais, a indústria, então tudo contra, falando sobre a questão da utilização de medicamentos. Então, outra coisa que eu acho que a gente precisa se modernizar. Sair das nossas ideias pré-concebidas do que era o uso racional lá da década de 90 e vir para o século XXI, para a gente fazer coisas que sejam mais efetivas para o paciente, que ele entenda o porquê que ele não pode simplesmente usar o medicamento da forma que ele quer. Né? Porque isso, na realidade, vai trazer muito mais mal, às vezes, para ele do que bem. Hoje em dia, assim, a gente vê até mesmo, não sei se hoje é tão comum, mas antes, pelo menos quando eu me recordo, quando eu era menor, a gente ia na mercearia e tinha os medicamentos ali que o pessoal cortava, de pirona, paracetamol, amoxicilina, tudo ali a livre venda. E realmente ter esse cuidado, né, da atenção farmacêutica é essencial, né, para a população, para poder orientar. Até porque eu já vi várias pessoas também tomando, né, por muitos anos aquele mesmo tipo de medicamento e depois o pessoal fala, não faz mais efeito. Então, é realmente importante ter um farmacêutico na área para poder orientar melhor a população. Você tem algum caso marcante, assim, onde a atuação do farmacêutico, né, na assistência farmacêutica, ela deu algum resultado positivo na questão de conscientização do uso racional? Eu vou contar um caso, você falou agora, eu me lembrei desse específico, eu vou falar sobre esse, né? E aí, na verdade, a gente estava fazendo uma roda de conversa com um projeto de extensão com os pais de crianças com transtornos mentais. E aí nessa roda de conversa, era uma roda de conversa para falar sobre a questão da utilização de medicamentos. E nessa roda de conversa, eu dei justamente o exemplo que você acabou de falar, né? Sobre a utilização, sobre a questão do AS, né? Do AS infantil, que melhorar infantil, que o pessoal tomava, na minha época tomava muito, era bom e tal, né? O pessoal tomava, fazia utilização como se fosse bombom. Sim. E aí, Aí, nessa roda de conversa, isso foi um motivador que era para ver se as pessoas falavam, porque ninguém estava falando. E aí, nessa roda de conversa, tinha uma mãe que aí ela foi relatar que ela fazia isso com os filhos dela, que na realidade ela dava o AS todo dia para os filhos dela, porque a mãe dela fazia isso com ela, e ela dava, todo dia ela dava AS para as crianças para afinar o sangue. E aí ela contou essa história, né? E aí depois a gente foi conversar com ela para explicar, porque aí ela foi entender que aí ela dizia, não, mas depois que a gente conversou e explicou o que era o AS, que esse procedimento era um procedimento, aí logicamente com muito cuidado, né? Porque a pessoa contou uma coisa dessa, eu não vou dizer, não use, né? Eu vou ter que ter cuidado, porque
uma coisa que a pessoa já está trazendo, cultural e tal, e a mudança de atitude, ou mudança de comportamento, você não faz mudança de comportamento confrontando. O confronto aí não causa mudança de comportamento, muito pelo contrário, ele causa a repulsa. Ah, não vou lá, não, porque a Isabela disse que não era para fazer isso, eu não vou voltar mais lá não, né? Então, eu sei que a gente conversou com ela, explicou, ela reconheceu, inclusive, depois que a gente falou, que ela dizia que os filhos tinham uma dificuldade, que quando realmente caía, se machucava, tinha uma dificuldade muito grande de cicatrizar, não de cicatrização, mas de parar o sangramento, e ela entendeu que isso estava relacionado ao medicamento. E aí, naquele momento, né, ela por um momento se sentiu meio culpada e a gente tentou tirar esse sentimento de culpa dela, que era relacionado ao desconhecimento em relação à utilização do medicamento, mas foi um momento em que, pela uma conversa, por uma informação, uma roda de conversa, ela conseguiu entender que aquela prática era uma prática totalmente irracional e conseguiu mudar a prática para dizer, então eu não vou mais dar isso para o meu filho. Então, acho que esse exemplo é um exemplo assim simples de que às vezes a gente acha que eu vou só sentar e conversar com os usuários. Às vezes isso tem muito mais impacto, né? Desde que você saiba o que você vai fazer, não é eu chegar lá e dizendo, eu escutando e sabendo o que a gente vai conversar, o que a gente vai dizer, do que às vezes as ações mirabolantes que a gente quer fazer, que né, às vezes nem funcionam. Às vezes o simples é melhor, né? Às vezes a coisa a mais simples. E hoje, assim, a gente tem muita carência da população de escuta mesmo, sabe? Às vezes as pessoas só querem falar, elas só querem ser ouvidas. E aí, muitas vezes, a gente dentro da rotina não tem tempo para ouvir. Então, se a pessoa, né, até as consultas, os atendimentos médicos de uma forma geral, elas são assim na saúde. Peraí, né, o médico já pega a caneta, já começa a fazer a prescrição do medicamento, o dentista já olha pro dente já, então assim, ele não vê a pessoa. Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? É igual a gente como farmacêutico, a gente às vezes também pega a caixa do medicamento, fica vendo o medicamento e não olha para a pessoa. Então, eu acho que isso daí é algo que a gente precisa fazer mais, sabe? Eu acho que os casos que realmente positivos, que deram certas experiências positivas, elas estão muito relacionadas com essa criação de vínculo que é feita através do processo de escuta que a gente tem com as pessoas. Até porque quando a gente está na área da saúde, a gente fala sobre cuidado. E cuidar é isso. É verdade. E agora, em relação às políticas públicas, né? Como o farmacêutico contribui para o SUS e para o acesso aos medicamentos? Eu acho que um grande exemplo dessa contribuição dos farmacêuticos para o SUS, porque foi uma mobilização não necessariamente só dos farmacêuticos, mas teve um papel importante dos farmacêuticos, eu diria que a própria construção da política nacional da assistência farmacêutica. A política nacional da assistência farmacêutica, ela nasce de uma construção que foi feita dentro do controle social, né? A gente, em 2003, eu tive a oportunidade de participar da Conferência Municipal e da Conferência Estadual de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, e a partir do resultado das discussões dessa conferência é que a gente teve aí, em 2004, a publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que trouxe várias coisas positivas. Primeiro, a reafirmação da assistência farmacêutica como uma política dentro do SUS, né? Então, assim, no dia a dia, na prática, às vezes isso é bem complicado, porque a gente ainda tem uma visão dentro do SUS, de uma forma geral, digamos assim, de que a assistência farmacêutica é para entregar medicamento. Eu, particularmente, assim, eu tô lá no dia a dia brigando, às vezes, literalmente, com as pessoas, quando, por exemplo, a gente vai falar sobre a questão de erradicar a sífilis, e não chamar assistência farmacêutica, só vão chamar assistência farmacêutica porque tá faltando água de injeção para poder aplicar a penicilina, entendeu? Faltou insumo, é assistência farmacêutica, o resto não é. E aí eu tenho um trabalho sempre, não só agora, né, eu já estive na assistência farmacêutica no estado, mas eu sempre tive um discurso muito de colocar isso, de dizer assistência farmacêutica não é isso, assistência farmacêutica não é para isso. A assistência farmacêutica é para além de garantir a questão do acesso a medicamentos. Enquanto a gente não entender isso, que é o que está lá na política, a gente não consegue mudar a situação em que a gente está.
E aí a gente vai, né, conseguindo assim alguns espaços, ganhando alguns espaços para isso. Mas uma coisa também que eu queria colocar, que eu acho super importante, é que a gente precisa que os farmacêuticos se envolvam na política. E aí na política que eu estou falando não é na política, não é na politicagem, nem é na política partidária, é dentro da política pública. Porque aí eu tenho experiência de várias conferências de saúde, né? Inclusive fui para a 17ª Conferência Nacional de Saúde e a gente ainda vê muito poucos farmacêuticos. E o que a gente vê? Que as profissões que avançaram no SUS foram aquelas que se envolveram dentro da política do SUS. Aí um exemplo da enfermagem, um exemplo da odontologia, né? Um exemplo da própria fisioterapia, que inclusive está aí há muito menos tempo do que a farmácia, mas já tem um espaço já muito reconhecido dentro do sistema de saúde. Então, para os futuros farmacêuticos, né, os farmacêuticos que estão escutando a gente agora, se envolvam com a política, participem dos conselhos de saúde, dos conselhos locais, regionais, né, o conselho municipal, participem dos momentos de discussão em que a gente está tratando sobre assistência farmacêutica. Não adianta depois, se a gente não se envolve, não adianta depois eu criticar porque o conselho não faz nada, porque eu sou muito desvalorizado. Não, acho que todos nós precisamos fazer a nossa parte e nos envolvermos para a gente poder mudar as coisas. Acho que assim, mesmo o profissional, ele tem que se retirar desse lugar de apenas dispensar medicamentos, né? Ele tem que saber que ele pode fazer mais. Isso. Hoje tu observa que um dos maiores desafios hoje na profissão da assistência farmacêutica é isso, essa questão do profissional também não se envolver, ou existem outros pormenores? Pronto, eu acho que hoje um dos grandes problemas que a gente tem, e aí dentro do SUS em geral, mas eu acho que a gente na assistência farmacêutica, pelo menos falando da nossa realidade aqui, estado do Ceará de uma forma geral e também em Fortaleza, é a questão de não ter uma política de recursos humanos, de valorização profissional. E aí a valorização profissional que eu estou falando é ter um vínculo que não seja um vínculo precário, né? Um vínculo precário de trabalho, ter realmente garantido que você não precisar trabalhar em 2, 3 empregos, porque a maioria dos farmacêuticos que a gente conhece trabalham em 2, 3 empregos para poder conseguir se sustentar. Então, eu acho que essa questão da valorização profissional, existe um projeto de lei tramitando, inclusive, né, que já está bem avançado em relação à questão de ter um piso para o farmacêutico do serviço público. Eu não sei se essa é a resposta, porque, inclusive, isso aconteceu com a enfermagem, e aí eu também não sei qual foi o impacto disso para a enfermagem, mas é importante ter essa questão da valorização. E uma outra coisa que eu também acho é vocação. Sabe? Para você trabalhar no serviço público, você precisa de vocação. Porque não dá para você trabalhar no serviço público se você não tem vocação de servir. Você precisa ter uma vocação de servir. Assim como não dá para você, como farmacêutico, trabalhar com o público se você não tem vocação de trabalhar com o público. Ah, vão me perguntar, besteira, vai falar o nome errado, não sei o que, ele vai mesmo. Né? Quando a gente chega aqui mesmo na farmácia, quem é que consegue falar o nome de todos os medicamentos que a gente vê sem a gente gaguejar? Né? Hoje mesmo, e dentro do componente especializado, tem uns nomes de medicamentos que são uns negócios assim enormes, que você tem que treinar para poder falar sem enrolar a língua, né? Então, então assim, tudo isso é uma questão de aprendizado, mas eu acho que realmente a valorização profissional hoje, ela é um fator extremamente importante para que a gente possa garantir a fixação desse profissional e o comprometimento desse profissional junto ao serviço. E a tecnologia, ela já impacta na tua rotina, assim, no trabalho? Como você vê o futuro nessa área? Eu sou assim como é que eu posso dizer, um entusiasta da tecnologia, né? Então assim, uma coisa que eu aprendi muito, pelo menos nesses últimos 5 anos, né, na gestão, que a gente trabalha muito com sistemas de informação, né, melhorando o sistema de informação para que a gente consiga, através desse sistema de informação, trazer tanto informações para a tomada de decisão, quanto informações também para melhorar e facilitar a vida dos prescritores, dos usuários.
Então, é uma coisa assim que hoje a gente não tem como fugir da tecnologia, muito pelo contrário. A gente tem muito que usar da tecnologia para poder ajudar a gente. E aí é engraçado você perguntar isso, porque ontem a gente estava discutindo sobre o plano municipal, e aí teve uma colega que nem era farmacêutica, ela era gerente de um hospital aqui no município. E aí ela foi falar do problema que ela tinha, que era sobre a questão do planejamento. Ela disse, olha, eu tenho um problema no planejamento para programação de medicamentos, porque como a gente trabalha e a gente tem principalmente os períodos de sazonalidade, e essa sazonalidade ela muda ano a ano, quando a gente usa o cálculo para a programação com o consumo médio, ele não vê desvio padrão, ele é só o consumo médio, né? Então, assim, é um cálculo que a gente faz que ele hoje, para a nossa realidade, ele é obsoleto e impreciso. E aí ela trouxe isso para discutir e a gente tinha, né, eu tinha já conversado há um tempo já, e a gente tinha fez um projeto, na verdade, né, submeteu um projeto lá com o pessoal da UFC, que era justamente para começar a utilizar análise preditiva junto com a ajuda da inteligência da informação, inteligência artificial, para que a gente pudesse trabalhar com uma programação onde eu colocasse qual é os dados epidemiológicos da determinada região, as minhas informações de consumo mês a mês, e ele conseguisse, através da inteligência artificial, otimizar o máximo possível a minha programação, porque aí eu tenho previsão, porque hoje, o que ela falou é exatamente o que a gente sente, independente, pelo menos é o que eu percebi pela fala dela, do local onde a gente está, a nossa sensação é que eu programo hoje e aí uso todos os métodos, né, os antigos que a gente tem para programar, e aí quando chega, a gente programa para 2 meses, quando chega com 5 meses, a nossa programação todinha já foi embora, já não tem medicamento, aí a gente vai ter que programar de novo, é enxugando gelo. E aí, quando a gente pensou nesse projeto, era um projeto para um edital de financiamento, eu pensei muito nisso como um problema, e hoje é um problema. E o problema é que tem uma solução, que é uma solução que está aí, que é usar a inteligência artificial realmente para isso. Então, eu acho que a questão dos avanços tecnológicos que a gente tem, eles têm um potencial enorme de melhorar tanto melhorar os desperdícios que nós ainda temos muito, e aí dentro dos desperdícios eu coloco principalmente também do usuário pegar o medicamento e nem utilizar o medicamento que ele está retirando, mas também os tempos que a gente tem fazendo tarefas e atividades que às vezes são atividades muito menores, que não precisam de uma competência técnica especializada, né, que a gente pode fazer isso usando a inteligência artificial com um tempo menor e otimizando os resultados, tendo mais eficiência no processo, né? Porque a gente está numa situação, falando do ponto de vista de serviço público, que a gente não vai ter mais dinheiro. O mais dinheiro que a gente sempre fala em subfinanciamento. Não vai chegar um momento que a gente vai ter superfinanciamento. Não vai. Mas o que a gente vai precisar? Utilizar essa tecnologia da informação, utilizar as tecnologias ao nosso favor para a gente se tornar cada vez mais eficiente com o pouco que a gente tem para a gente poder garantir o mínimo, né, que a gente garante hoje para a população. Maravilha. E uma coisa interessante que você falou, assim, indo ainda nessa área da tecnologia, uma pergunta adicional, curiosidade minha. Hoje você acha que no SUS, efetivamente falando, os sistemas de atuação, a questão mais de sistemas, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de sistemas de otimização, né? Você acha que precisam de melhorias, né? Além da que você já falou? Os sistemas de assistência farmacêutica que nós temos hoje, aí eu vou falar em nível nacional, né? Que a gente tem um sistema que é o OROS, que é o Sistema Nacional de Assistência Farmacêutica, que foi uma estratégia, né, na época muito positiva, porque os municípios muitas vezes, principalmente municípios pequenos, não tem como nem contratar, nem como fazer um sistema de informação para controle de estoque. E aí o OROS veio com essa ideia. O problema é que ele ficou muito obsoleto ao longo do tempo, porque não foi feito todas essas otimizações. Então, assim, eu acho que nós, falando de uma forma geral como setor público, nós temos sistemas assim top, tipo Receita Federal, né?
Ou tipo Gov, que tem todas as suas informações, você linka lá, por exemplo, para fazer imposto de renda e você tem informação que você nem sabia fazer desse dinheiro, eu recebi, aí vai, eu recebi, né? Eles sabem mais informação do que a gente. Então tem esses super sistemas. Na saúde, de uma forma geral, o governo federal ultimamente tem, nesses últimos anos, na verdade, né, com esses avanços tecnológicos, tem investido muito em relação à melhoria dos sistemas. Existe uma promessa especificamente para assistência farmacêutica já há algum tempo, que é o SUS-AF, que é um sistema específico para assistência farmacêutica, que esse sistema, a ideia é que ele trabalhe com uma interoperabilidade entre sistemas, que é isso, é o sistema da assistência farmacêutica, mas que ele vai puxar dados do sistema de mortalidade, do sistema de nascidos vivos, então ele vai integrar com outros sistemas, e aí ficando mais fácil, porque um sistema integrado, eu não preciso duplicar um dado que eu já tenho em você. Puxo do sistema automaticamente, eu boto seu CPF lá, é como se fosse aqueles auto-preenchimentos. Você bota lá o CPF e aí ele já traz as informações para vocês lá, principais que você vai precisar. E, inclusive, o próprio Ministério da Saúde também tem trabalhado com a questão da inteligência artificial e tem colocado isso com a evolução do telesaúde, que tem sido uma coisa assim bem importante, né, desde o período da pandemia para cá, mas eu acho que a gente já evoluiu. Aliás, antes disso já existia telesaúde, mas eu acho que a gente evoluiu bem depois disso. Então, assim, existem muitas perspectivas, só que especificamente na área de assistência farmacêutica, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Show. E antes você tinha falado de vocação, né? Só que também entra aí a questão de formação. Sim. Além de vocação, a pessoa ela também tem que ser bem orientada, bem formada. Para você, para quem está na faculdade, né? Quais competências você acha que são essenciais assim, para atuar? Eu acho que a primeira competência, que ela é essencial para a atuação, para qualquer profissional, em qualquer área, é que esse profissional, e assim, né, eu lidero hoje 65 profissionais na minha coordenadoria, que eu estou como coordenadora no município. E aí, a proatividade é algo extremamente importante. Eu preciso que as pessoas elas sejam proativas, que você veja o que está acontecendo, que eu não precise todo dia dizer para você: olha, fulano, você tem que fazer a programação do medicamento, né? Não preciso ficar o tempo todo cobrando, porque as coisas são tão dinâmicas e tão rápidas que eu não tenho tempo, né? Ninguém tem tempo hoje para ficar lá, fulaninho, cadê tal coisa, cobrando as pessoas. Então, acho que proatividade. Eu acho que a questão da liderança, a gente precisa desenvolver a liderança dos nossos farmacêuticos, porque é uma coisa que o farmacêutico, onde quer que ele esteja, ele exerce um papel de liderança, mas a gente vê muitas vezes esse papel de líder, de gestor, muito acanhado nos profissionais, né? E aí, recentemente aconteceu uma situação, assim, bem chata. E aí uma das coisas que eu identifiquei dentro dessa situação de determinado serviço era justamente para isso. Eu disse assim, gente, a farmácia não tem dono. Quem é o dono da farmácia? É quem está como responsável técnico. Quem é o responsável? É o farmacêutico. Sabe? Então, assim, por quê? Porque a pessoa não tinha desenvolvido essa capacidade de liderança. Então, acho que a capacidade de liderança, e aí dentro da capacidade de liderança a gente pode citar várias coisas, entre elas essa capacidade de escuta também, né? E uma outra coisa, só para finalizar, que eu acho também extremamente importante, é o aprendizado. É você saber que o que eu sei hoje não significa dizer que eu sei de tudo, né? Uma coisa que me deixa assim, né, bem mal, assim, a pessoa dizer assim, eu não vou mais estudar não, porque eu já estudei tudo que eu tinha que estudar. Eu não quero mais saber de nada. Eu fico assim, me doendo, né? Porque assim, eu tenho um perfil já diferente e eu, na realidade, acho que não. Eu disse, não, gente, a gente nunca deixa de aprender. Não é porque eu já estou como profissional há muito tempo na área que aí eu vou deixar de estudar, não. Todo dia a gente tem coisa, principalmente na dinâmica que a gente tem de informação, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Então é isso, se capacite, a necessidade de continuar. A capacitação precisa ser permanente nesse profissional. Então é ter liderança, é ter proatividade
e ter uma capacitação, saber que eu preciso ter essa aprendizagem, que essa aprendizagem ela precisa ser contínua até eu terminar minha profissão. E Nívia, assim, o ensino em farmácia e em saúde já evoluiu muito, né? Você acha que o ensino superior em farmácia em específico prepara o aluno para essa vivência? Acho que não, eu acho que a gente ainda tem muitas deficiências, sabe? Tem muitas coisas ainda que a gente precisa melhorar, né? Fazem 11 anos que eu sou professora, né? Que eu me tornei professora, porque na realidade eu era farmacêutica e virei professora, né? Porque assim, quando a gente vem, que eu acho que talvez isso seja uma coisa, em minha opinião, que a gente precisava mudar, talvez, em relação aos cursos superiores. Porque quando você pega o professor, e aí eu estou falando do professor de nível médio, de nível fundamental, de ensino médio, ele é professor, ele é formado professor. Então ele tem didática, né? Ele tem a psicologia da educação, então ele tem todas essas áreas. Quando você chega no nível superior, você tem o profissional que vira professor. Sim. E aí eu sou uma pessoa que às vezes tem um pouco de conflitos em relação a ficar sempre reavaliando as minhas práticas e dizer isso não foi bom, isso não funciona. E aí, uma das coisas que eu senti muito desde quando eu comecei a atuar como professor, agora com 11 anos já consigo, né, já na verdade fui me capacitar mais para isso, era isso, sabe? De repente você falar de competência, você tem que desenvolver no aluno competências e habilidades. Só que quando eu fui formada como profissional, como farmacêutica, eu ficava pensando como foi que desenvolveram em mim competências e habilidades para eu saber fazer no outro, né? Como foi que fizeram em mim? Como foi? Eu disse, não lembro de alguém ter feito isso. E aí você fica meio que querendo saber como é que você vai fazendo isso. E aí eu tenho que fazer essa discussão. Então, só respondendo o que você me perguntou, eu acho que hoje a gente precisaria ainda aprimorar muito mais isso e sair, porque a nossa geração, né, a minha geração, por exemplo, que é a geração tem outros professores que a gente tem hoje, né, que são bem mais jovens, mas essa nossa geração é ainda uma geração muito de um ensino muito bancário. Sim. E aí, às vezes, a gente tem duas situações. Ou a gente tem uma dificuldade de romper com isso, de sair daquela aula, que é uma aula só expositiva, e fazer umas coisas assim totalmente diferentes. Ou a gente tem também aquela questão do próprio aluno. Porque o aluno também vem, né, de um ensino que é aquele ensino muito tradicional. Sim. Quando a gente também apresenta uma coisa diferente, o aluno começa a olhar nela assim, o professor não quer dar aula, quer só fazer metodologias ativas, né? Mas isso daí a gente precisa mesclar as coisas. Eu acho que a gente já conseguiu melhorar, mas a gente precisa, para os desafios que a gente tem hoje no mundo, e o principal desafio que eu acho, né, além dos que eu falei, proatividade e tudo, trabalho de equipe, vocês sabem, né, como alunos, risca a faca nos grupos, vai dizer, Maria, e deu certo, né, tem grupos que assim, professora, a gente começou, mas aí se desfaz, os grupos se desfazem, não sei o quê, mas o trabalho em equipe, que é uma coisa que a gente ainda não trabalha muito em nível aqui, de nível superior, né, no nível superior, que a gente está preparando o aluno para ele ir para o campo para trabalhar em equipe, e a gente não está desenvolvendo, acho que talvez isso, e principalmente pior ainda quando é o nível interprofissional. Sim. Porque a gente não está trabalhando nem entre nós mesmos, imaginar com os outros, né? Imaginar com as outras áreas. Eu acho que é isso aí. Pra gente finalizar, que conselho você deixaria para os futuros farmacêuticos que querem atuar nessa área? Eu acho que um conceito importante primeiro, eu acho que é essa questão assim, da capacitação, sabe? Acho da capacitação. Uma outra coisa, né, quando eu falei na questão da vocação, é que assim, eu sou muito de trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Meu marido diz, então é muito privilegiado ter trabalho que eu gosto de fazer, porque você trabalha com prazer. Então, é muito mais tranquilo você fazer isso. Então, assim, não escolha uma coisa porque isso vai te dar dinheiro. Porque isso vai trazer, às vezes, uma frustração tão grande que não vai valer a pena o dinheiro que você está recebendo. Não, mas eu não tenho isso, comigo vai ser diferente.
Meu pensamento é que, na verdade, isso não funciona muito bem. Então, é você saber realmente se você tem vocação. Mas eu nunca experimentei. Mas, às vezes, umas coisas, mas eu gosto de fazer isso. Então, identificar com o que você se identifica dentro da profissão. Você se aperfeiçoar naquilo que você se identifica. E você, a partir daí, também, diz assim, pronto, é isso que eu vou fazer. Né? Porque também não dá para ficar pulando de galho em galho. Nós somos profissionais, que somos profissionais, né, farmacêutico, formado com um perfil, que ele é um perfil de egresso, que atua em várias áreas, né, generalista. Contudo, isso não quer dizer necessariamente que aí durante a minha vida, da minha construção, da minha carreira profissional, aí eu vou trabalhar de um pouquinho de cada coisa. Se você quer ter uma carreira profissional, então você precisa definir o que é que você vai trabalhar. Não, eu vou trabalhar na farmácia comercial, porque eu me identifico na farmácia comercial. Então, vai lá e seja o melhor farmacêutico da farmácia comercial que existe no mundo, né? Porque você se entrega para aquilo. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar nas áreas. Pensem muito nisso, né? No que eu me identifico, no que eu gosto, e se entregue para a profissão. E se você não se identifica com a profissão, que é outra coisa importante também, saia da profissão. Porque assim, eu fico frustrada quando eu vejo farmacêutico reclama, e aí esculhamba a profissão. E aí eu disse assim, é uma pessoa que é frustrada. O que ela deveria fazer era dizer assim, eu vou vender artesanato na praia, porque eu sou mais feliz. É o problema. Não é a profissão que é o problema. Isso é exatamente, você resumiu, não é a profissão, sou eu, né? É isso. A gente está chegando ao fim do nosso episódio do podcast. A gente quer chegar desse nível por a sua presença e por toda a informação compartilhada conosco. E para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada. Até o próximo episódio do nosso Pod Pharma.